Então, já podemos começar, também para honrar as pessoas que chegaram na hora. Então, primeiramente, gostaria de dizer que é uma grande alegria poder de novo estar anfitriando essa aula aberta, né, da Universidade do Propósito, né, que tem esse intuito, que tem esse propósito de estar trazendo temas relevantes nesse momento, para esse momento da humanidade, e estar trazendo pessoas inspiradoras que vivem o seu propósito no dia a dia, com muita firmeza, com muita alegria também, né? Então, hoje a gente vai ter uma aula muito especial, né, dentro desse tema da natureza e o autodesenvolvimento do ser. Mas antes de apresentar a nossa convidada, quero chamar o Jorge para trazer um pouquinho da Universidade do Propósito, né, para falar do porquê estamos aqui e do que é essa iniciativa. Vai lá, Jorge. Boa noite, gente. Então, quero fazer um convite aqui para vocês, tá? A gente tem como prática, como cultura aqui no nosso trabalho, iniciar e finalizar os nossos encontros fazendo alguns momentos de silêncio, como forma da gente poder trazer nossa presença, trazer o que a gente tem de melhor para esses momentos, para esses encontros. Então, antes da gente começar a noite de hoje, quero fazer esse pedido, esse convite. É simples, então, quem estiver sentado numa almofada, se possível, recomendo dobrar as pernas. Para quem estiver sentado em cadeiras, recomendo que os pés possam estar tocando os chãos, que a coluna possa estar ereta, firme, mas com relaxamento. Se possível, sem estar se apoiando em lugar algum, que as mãos possam estar repousando sobre as pernas. A gente vai fechando os nossos olhos e focando a nossa atenção no fluxo respiratório, no ar que entra, no ar que sai. E assim a gente vai aos pouquinhos trazendo a nossa presença para o nosso corpo e vai podendo desfrutar desses breves momentos de silêncio que a gente vai fazer.
Aos pouquinhos a gente vai voltando, movimentando nosso corpo com gentileza, que a gente possa aproveitar essa noite, esse tempo que a gente vai estar aqui junto com você, Ju. Então, boas-vindas a todos os seres que estão aí nessa sala hoje, né? Então, quero dar as boas-vindas também à Mônica, essa amiga tão querida que eu admiro pra caramba, e falar um pouquinho dela, né? Na aula passada, a gente trouxe esse tema da educação no desenvolvimento do ser, né? E a natureza, né? Tanto nossa natureza interior quanto a exterior, é esse lugar onde a gente realmente coloca, né, o nosso propósito, a nossa função ecológica em movimento. Foi esse um dos motivos de ter chamado a Mônica, né, que é esse ser que trabalha diretamente com esse tema, com esse lembrar as pessoas da natureza que são, né, de apoiar as pessoas nessa reconexão. Então, falando um pouquinho da Mônica, a Mônica é esse ser lá do Cerrado, né? Nasceu e cresceu no meio do Cerrado, nesse contato direto com a natureza. E como um ser muito curioso, sempre se propôs a aprender com esse lugar. Não é à toa que ela fez biologia, nesse intuito de aprender com a vida. E foi nesse caminho da educação, e tendo a natureza como mestra, que ela foi percebendo esse lugar, né? Essa presença nesses espaços e nessas relações. Atualmente, ela atua em consultorias para gestão participativa e na formação de professores por meio desses solos na natureza selvagem e na transformação dos espaços e no autodesenvolvimento. Então, é com muita alegria, né, que recebo a Mônica aqui nesse espaço para trazer um pouquinho da sua história, né, do seu propósito, da sua dedicação dentro desse tema. Então, Mônica começa, né, traz um pouquinho de si e a gente vai também batendo um papo sobre esse tema. E aí, assim, só trazendo um pouquinho também, né, da dinâmica dessas aulas, né, a Mônica vai, né, falar sobre esse tema, depois a gente vai ter um pequeno intervalinho que a gente vai trazer um pouquinho mais da Universidade do Propósito, e depois vai ter um espaço para perguntas, né, de todos os participantes. E aí, quem tiver suas perguntas pode guardar elas e fazer na hora, ou pode estar colocando no chat também, que depois a gente resgata e traz para a Mônica. Então, quero te dar a palavra aí, Mônica, para você trazer de si, dessa sua dedicação no mundo. Legal, Julie, obrigada. Gente, boa noite, sala cheia, que delícia, obrigada pela presença de todo mundo, todas e todos, nesta segunda-feira aqui de julho, de lua cheia. Aqui tem uma lua gigante, super amarela, espero que vocês também possam apreciar um pouquinho daí de onde vocês estão. Só fazer um reconhecimento que eu vi que meu pai entrou. Pai Coruja está aqui, prestigiando. Bom, então boa noite. Para mim é um prazer estar aqui hoje nesse encontro.
conheço a Júlia aí de longa data, de quando eu conheci a permacultura, então a gente está falando aí de lá do ano 2005, mais ou menos. A gente se cruza em vários momentos distintos aí dessa jornada e sempre com a mesma essência, sempre envolvidas com projetos muito inspiradores e muito pertinentes para esse nosso momento global. Então, é muito, muito bom estar aqui para poder somar. Acabei de ver a mensagem aqui da Júlia no bate-papo, eu vou forçar também, a gente sabe que tem uma questão de internet, eu até acabei ficando meio nervosa agora, que começou a dar uma picotagem, eu falei, nossa, não acredito ficar com a internet ruim agora. Mas parece que estabilizou, vocês estão me ouvindo bem, né? Bom, qualquer coisa avisem, tá? Legal, gente. Então, a Júlia, um pouquinho de mim, né? Eu sou nascida e crescida no Cerrado, em Brasília. Eu moro na Chapada dos Veadeiros, atualmente, tenho um sítio aqui. A minha família é do norte, é do Pará. E acho que isso acaba trazendo muitas influências e inspirações sobre a presença da natureza. E eu sou uma bióloga que eu me considero muito mais educadora do que bióloga. Estou nessa trajetória da educação desde 2006, mais ou menos, sempre envolvida com projetos que buscam ancorar a natureza como a grande professora das nossas aprendizagens. Então, minha trajetória tem sido nisso, já estou na educação infantil, no fundamental, um pouquinho no EJA, e hoje a minha atuação na educação está mais presente na formação de professores. E sempre trazendo essa perspectiva de uma natureza integral, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Então, Júlia, só checar com você, eu já começo agora a explorar um pouquinho o tema? Exato, pode. Tá, beleza. Então tá. Só aproveitando aqui que eu estou reconhecendo outras carinhas conhecidas. Tati, bom te ver aqui também. Acho que daqui a pouco eu vou reconhecendo mais pessoas. Então, gente, o tema do nosso encontro, ele envolve a questão da gente perceber algumas dimensões da natureza e da reconexão com a natureza para a nossa própria evolução, né, para o autodesenvolvimento individual de cada um. Então, na perspectiva de trazer a natureza como mestra, né, desse reconhecimento de que a natureza detém sabedoria, a gente gosta sempre de buscar amplificar, de ampliar a percepção de natureza que a gente tem. E a nossa cultura, né, de nós não indígenas, ela tem criado diversas estratégias para que a gente reconheça a natureza como simplesmente aquilo que está fora e como algo objetivo. Então, são os organismos, são os ecossistemas, é o meio ambiente, e a gente precisa o tempo todo fazer esse trabalho de relembrar que, antes de qualquer coisa, nós somos natureza. Fica parecendo meio óbvio, fica parecendo que a gente está falando de obviedades, porém, algumas obviedades são completamente necessárias para o tempo que a gente está vivendo nesse momento. Então, quando a gente fala dessa natureza objetiva, né, que são os organismos, as diversas formas de vida, o meio ambiente, os ecossistemas, os biomas, tudo aquilo que a gente classifica na nossa linguagem, essa natureza é a natureza que a gente tem dado ênfase, principalmente aí da Revolução Industrial para cá. E essa ênfase não é em nomear os adjetivos da natureza, mas é uma ênfase em apagar ou esconder toda a subjetividade da vida. Então, as nossas emoções também ficaram muito de lado, o foco da formação da maioria das pessoas que esteve aqui foi voltado quase que exclusivamente para o desenvolvimento do cognitivo, sendo que a gente não é só cabeção,
né? Nós somos pelo menos cabeça, coração e mãos. Então, nós somos pelo menos pensar, sentir e querer, as nossas ações, as nossas expressões. Então, quando a gente fala dessa perspectiva na natureza integral, a gente reconhece essa natureza externa e, além de reconhecer, a gente quer criar diversas estratégias para aumentar e nutrir o vínculo que a gente tem com essa natureza, para que a gente possa ganhar cada vez mais intimidade e um reconhecimento que nos leve a um lugar de reverência a essa natureza. E quando a gente faz esse movimento, a gente também vai abrindo espaço para o que a gente chama de natureza interna. Então, por exemplo, quando todo mundo aqui passou por isso, quando o espermatozoide do nosso pai encontra o óvulo da nossa mãe, forma-se uma célula. Como é que a vida, como a biologia define vida, como é que a vida começou nesse planeta? Ela começou com uma célula. Então, essa célula, de quando existe a fecundação, ela começa a se dividir, né, a se multiplicar e a se desenvolver, e nesse processo de desenvolvimento embrionário, de alguma forma, a gente vai revivendo todas as grandes etapas de manifestação da vida como a gente conhece hoje. Então, de uma célula, como foi há bilhões de anos, né, o surgimento da primeira bactéria, a gente vai se desenvolvendo, embrião, tem uma hora que a gente parece meio anfíbio, né, meio girino, tem um determinado momento que já começa a ser meio que um jacarezinho, então aí vem os répteis. Na verdade, até antes disso, pulei aqui um momento, a gente começa a desenvolver estruturas que são muito semelhantes às brânquias dos peixes, né? Então, essa vida que começou lá como bactéria, ela vai se desenvolvendo muito na água. São os anfíbios, né, que começam a sair da água e tal, e depois os répteis, até que a gente começa a se parecer com primatas. Quando a gente vai olhando, né, o desenvolvimento embrionário, tem um momento que a gente parece meio macaquinhos, a gente nasce e a gente só vai se tornar bípede depois de 1 ano fora da barriga da nossa mãe. Então, as nossas células, tudo isso eu estou contando por quê? Para reforçar o quanto todas as nossas células conhecem toda a trajetória de evolução da vida rumo à complexidade. Então, existe uma informação, uma sabedoria que é biológica. A gente tem uma sabedoria interna que se comunica e se relaciona com todas as formas de vida, reconhecendo as trocas e essa interdependência que existe. Então, por exemplo, agora está todo mundo respirando. Simplesmente essa troca constante de entrada e saída de ar nos coloca em relação, em conexão com o metabolismo de todos os seres viventes. Essa troca de metabolismo entre todos os seres viventes é fundamental para o equilíbrio de gases da atmosfera. Então, não existe biosfera sem fisiosfera. Sem essa autorregulação, sem essa troca de gases, a gente não teria a condição que o planeta Terra tem para que toda essa diversidade de vida possa existir como a gente conhece hoje. E que a gente está num momento, inclusive, chamado por uma socióloga que eu gosto muito, que é a Riane Eisler, ela chama esse momento que a gente está vivendo de uma encruzilhada evolutiva. Então, a gente está num momento, enquanto Homo sapiens, né, sapiens, de decidir se a gente quer continuar existindo no planeta ou não, porque a gente já levou várias espécies à extinção. Então, a gente vive hoje o 6º momento de extinção em massa, que o planeta Terra já viu na sua história. E esse momento tem de diferença da época da extinção dos dinossauros, é que, pela primeira vez, a Terra vive um processo de extinção em massa que é causado por uma das espécies que habitam a Terra. Então, é a primeira vez que Gaia vê um de seus filhos causando tantos impactos que acabam com a possibilidade de diversos outros irmãos e irmãs, né, dessa grande mãe, poderem existir.
E aí, qual que é a relação disso com a natureza interna? A natureza interna é esse lugar que se relaciona muito com a nossa inteligência intuitiva, que se expressa muito pela linguagem das emoções e que nos conecta a um saber ou quase que a um mandato, que é a capacidade da nossa vida proporcionar, né, garantir condições propícias à perpetuação da própria vida. Quando a gente fala da natureza interna, a gente está falando da inteligência emocional e a gente também está falando desse reconhecimento da natureza sábia que nos dá a oportunidade de uma relação espiritual. Quando a gente fala aqui de espiritual, a gente distingue espiritualidade de religião. Então, aqui, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está reconhecendo aqui aquele lugar, desde a existência do primeiro ser pensante, as perguntas que têm acompanhado a nossa trajetória na Terra. Quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Quando a gente vai mergulhando nessas reflexões, a gente começa a tocar um aspecto subjetivo da natureza que é extremamente valioso para que nós, seres humanos, possamos nos colocar a favor da manutenção da vida. Esse aspecto é o aspecto do mistério. É aquele aspecto do não saber. O mistério, ele toca aquele lugar que a gente não sabe que sabe. Então, tem coisas que a gente sabe que não sabe. Às vezes, seu carro quebra e acende alguma luz no painel, e aí você sabe que teve uma alteração de temperatura. E você sabe que não sabe consertar, e aí você leva no mecânico. Tem um campo da nossa expressão, e que é o maior de todos, que está muito relacionado ao aspecto de toda a possibilidade, né, a imensidão da descoberta, que é aquele lugar que eu não sei, e que o mistério é até o grande portal de possibilidades para a gente navegar nesse lugar. E aí, por que esse lugar do mistério é tão fundamental? Né? Esse lugar do mistério, que é onde reside também a nossa natureza interna. Porque a gente vive hoje extrema complexidade no mundo. Talvez hoje, 3 de julho de 2023, seja o dia mais simples das nossas vidas, porque amanhã estará mais complexo do que hoje. Estamos lidando com problemas e com desafios de magnitude que a gente não tem respostas prontas. E a nossa mente linear não vai nos ajudar a encontrar soluções para esses problemas. Então, quando a gente se dá a oportunidade de tocar esse mistério da natureza, né, de sermos abraçadas e abraçados por essa grande mãe, a gente cria a possibilidade de uma nutrição tão potente de vitalidade que nos leva à oportunidade de fazer novas perguntas. São novas perguntas que poderão nos levar a traçar novos. Então, o reconhecimento da subjetividade da natureza, que toca o mistério, que toca as relações entre todas as formas de vida e os elementos que tem na Terra, é fundamental para que a gente passe a desenvolver uma consciência que vai ser, assim, cada vez mais primordial, que é a possibilidade da gente se reinventar diversas vezes ao longo da mesma vida, que é a sabedoria da resiliência. Então, por que nessa brincadeira de trazer a natureza para a educação, como uma mera, como uma grande professora, a gente fala tanto da importância, da possibilidade de contatos com a natureza selvagem? E a gente sabe que tem um desafio aí, né? Mais de 84% da população brasileira mora em cidades. Então, falar de natureza selvagem não é algo acessível à massa dos brasileiros e brasileiras.
Mas nós ainda temos um país muito abundante. Nós ainda temos muitos parques urbanos e a gente tem ainda uma diversidade de unidades de conservação, como parques nacionais, municipais, estaduais, que ainda podem ser acessíveis às pessoas, para uma visita, nem que seja uma vez no ano. Quando a gente traz a tônica selvagem, a gente está falando aqui, a gente está falando uma brincadeira aqui de profundidade e intensidade. Então, não precisa ser só um ambiente de natureza selvagem para a gente poder trabalhar essa conexão com natureza interna e natureza externa. Não precisa, o céu está à nossa disposição, está a nosso favor, o sol, a lua, a nossa própria respiração. Mas quando a gente tem a oportunidade de entrar em contato com uma natureza selvagem, tudo se amplifica. E o que a gente quer criar a hora que a gente entra em contato com a natureza selvagem? A gente quer criar a possibilidade de um exercício intenso de observação. Então, de novo, não está condicionado a encontrar um ambiente de natureza selvagem. O que o Jorge nos conduziu aqui na abertura é um exercício de observação da natureza. Quando a gente medita, a gente está observando a nossa respiração, a gente está se tornando observadores de nós mesmos, e nós somos natureza. Então, quando a gente fala de ir para a natureza selvagem, é que a gente está falando aqui de proporcionar uma outra intensidade da experiência. E para que a gente possa observar o quê? Para que a gente possa observar os padrões de fenômenos da vida. Então, imagino que todo mundo aqui já tenha tido a oportunidade de estar em algum parque, fazer alguma trilha, observar uma mata, seja na Mata Atlântica, seja na Caatinga, no Cerrado, enfim. E aí, se a gente para observar, se vocês puxarem de memória, quantos tons de verde vocês chutam, assim, que tem numa paisagem dessa? A Joelma estava até ali meio falando, que eu estou te vendo aqui. Pode trazer no bate-papo, quem quiser, ou abrir o microfone. Quantos tons de verde? Muitos, no mínimo muitos, né? A gente brinca que são infinitos. Quando a gente para ver quantos tons de verde tem e vai tentar contar e não cabe nos dedos das mãos, a gente se depara com um dos padrões de fenômenos que a vida expressa, que é a diversidade. Não existe vida sem diversidade. E se a gente continuar observando, a gente vai ver que tudo acontece num fluxo de energia, que começa lá no Sol. Então, se existe fotossíntese, se a gente está bem nutrido, toda essa fonte de energia começou no Sol e foi se transmitindo por um fluxo. Um outro padrão de fenômeno é a interdependência, que eu já dei o exemplo aqui, que quando a gente respira, só o ato de inspirar oxigênio e expirar gás carbônico, isso está nos colocando em conexão com o metabolismo de todos os seres viventes. Redes, né? Existe uma troca, existe uma conectividade entre a vida. E ciclos, o nascer e morrer. Não existe vida sem morte, não existe morte sem vida. Desenvolvimento é tudo o que acontece entre o nascer e o morrer. Então, essas palavras são palavras que resumem, que sintetizam alguns dos padrões de fenômenos que a gente vê na vida. E a hora que a gente para com intencionalidade para estar em contato com a natureza selvagem, todos esses padrões, eles se ficam e ficam muito mais evidentes para a gente conseguir notar. E a hora que a gente começa a perceber e a desenvolver essa acuidade da nossa observação daquilo que está fora, a gente também está amplificando a nossa observação daquilo que está dentro. Então, antes de eu perceber antes de eu manifestar o meu comportamento, eu vou me tornando capaz de perceber o que dispara o meu comportamento. O que está por trás do meu comportamento? Quais são os padrões de fenômenos que orientam o meu comportamento? E isso é a natureza interna.
Então, não tem como eu ser um ser resiliente sem reconhecer as minhas emoções. E as emoções, enfim, tem algumas linhas de pesquisa, mas basicamente todas elas concordam com mais ou menos as emoções básicas. Então, raiva, tristeza, nojo, surpresa, alegria, medo. Essas seriam as emoções básicas que todo mundo sente. Essas emoções, elas têm nuances, que é aí que nascem os sentimentos. E o que a gente precisa ter em mente é que não existe emoção boa ou emoção ruim. Pode ser bom ou ruim, é o comportamento que eu expresso a partir da emoção. E aí, o que está acontecendo agora, nesse momento bem complexo e incerto do planeta? Por exemplo, se a gente está na educação infantil, a gente está dando aula para as crianças sem ter a menor ideia de que profissão elas vão ter quando elas forem adultos. Porque está tudo mudando muito rápido. A gente tem zero controle de como que as coisas vão se desdobrar. A gente pode mapear padrões, mas a gente não consegue trazer definições lineares a respeito do que está acontecendo. Então, a gente precisa cultivar a nossa natureza interna para que a gente tenha cada vez mais discernimento do que acontece dentro da gente e estarmos preparados a essa flexibilidade, estarmos preparados a responder ao meio com criatividade, porque a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. E, infelizmente, nós temos feito escolhas enquanto humanidade que tendem a nos levar para um lugar que abre possibilidades para muitos desafios, para muitas dores e para muito sofrimento. Então, onde é que a gente vai se apoiar? A pandemia foi uma pequena amostra disso. Quantas questões de saúde mental, quanta ansiedade, quanta depressão, quanto desafio de lidar com a morte. Ninguém nunca nos educou sobre como lidar com a morte. E tudo isso passa pelas emoções. Então, a proposta da gente se reconectar com a natureza, ressignificando essa natureza, incluindo o mistério, como parte da nossa concepção de natureza, é também para nos ajudar a fazer esse mergulho interno. E aí, a hora que a gente faz esse mergulho interno, a gente vai criando outras condições internas que vão impactar naquilo que a gente oferece externamente. Porque a qualidade daquilo que eu faço para fora, ela é completamente relacionada à qualidade da minha estrutura interior. Então, é mais ou menos isso que a gente está falando. E aí, nessa viagem, essa viagem da natureza interna, ela passa por nos convidar a olhar para os nossos traumas originários, a olhar para as nossas dores, para que a gente possa lidar melhor com elas. E assim, oferecer ao mundo aquilo que a gente não teve. E o fato de não ter tido nos gerou dor. Então, a gente vai tomando consciência desses processos e vai ofertando para o mundo algo diferente daquilo que a gente teve. E a gente faz oferta com a criatividade pulsante, com a criatividade vitalidade. A vitalidade a gente encontra na troca com a vida. E aí, só para concluir essa parte, essa troca com a vida, a ideia é que a gente vai ressignificando tanto essa nossa percepção sobre a vida, que de alguma forma a gente vai criando essa visão ecocêntrica, que é essa visão que a gente sai do centro de tudo, nós humanos, e a gente passa a reconhecer que todas as formas de vida têm igual direito a existir. Isso é uma mudança de paradigma. A hora que a gente muda paradigma, a gente tem a criatividade para criar novas estruturas. Novas estruturas favorecem com que novos comportamentos possam ser expressos. E novos comportamentos vão fazer emergir outros sintomas.
Então, o que que vai ser uma humanidade que se baseia no valor da diversidade, no valor da interdependência, no valor do equilíbrio dinâmico, no valor do ciclo, que são todas linguagens da natureza? Que sintomas a gente espera ver disso? Um sintoma, por exemplo, é um consumo consciente, é uma alimentação consciente, uma alimentação que reconhece a sazonalidade, uma alimentação que reconhece os ciclos, uma alimentação que reconhece o solo como um organismo vivo. Então, a gente está falando aqui de mudanças que são bem profundas, mas que cascateiam diversas outras mudanças que se tornam visíveis a olho nu. Então, essa é a brincadeira. A hora que a gente dá as mãos para essa natureza interna com a natureza externa, a gente abre espaço para a expressão da natureza verdadeira, que é aquela que dá a oportunidade para que a gente possa expressar o melhor do nosso ser. Todo mundo aqui tem o melhor e o pior do seu ser em si mesmo, né? Talvez aqui vocês estejam conhecendo o melhor do meu ser. Se vocês me encontrarem num trânsito, talvez vocês encontrem o pior do meu ser. E esses dois seres habitam em mim. O que eu quero é conseguir encontrar mais e mais estratégias para que eu possa expressar o melhor do meu ser, ampliar a fronteira de expressão do melhor do meu ser. E aí, nesse sentido, a natureza é minha melhor amiga. E aí a gente muda aquela chave de que a gente tem que respeitar a natureza. Sim, nós temos que respeitar a natureza. Isso significa respeitar a nós mesmos, a todos os outros, todas as formas de vida. Mas o que a gente quer com tudo isso é um passinho antes, que é antes de respeitar a natureza, a gente quer ter um ato de reverenciá-la, para criar essa outra cultura mesmo, né? E que o Davi Copenaua fala super bem, maravilhosamente bem lá na Queda do Céu, que é quando ele faz essa distinção, né? Dessa percepção de natureza enquanto recurso e dessa natureza que detém sabedoria. Então, é dessa natureza que a gente está falando. Era um pouquinho disso, Júlia, que eu vou me empolgando, senão o tempo vai embora. Pode me É uma apoiar. delícia te ouvir, Moniquinha. Não consegui te chamar de Mônica. Moniquinha. Tudo bem, né? Né, para mim me toca muito esse lugar, né, da gente realmente perceber, né, enquanto natureza que somos, né? Um grande professor meu, né, que é o José Lutzenberger, que ele falava que a verdadeira, né, uma das mais profundas espiritualidades é nos sentirmos parte, né, dessa grande sinfonia orgânica que é a vida, nos sentirmos responsáveis pela sua continuidade de desdobramento, né? Então, conseguir, né, nos perceber como parte disso tudo, conseguir perceber a nossa função ecológica, né, nesse planeta, né, também dar o nosso melhor e desenvolver nosso propósito, né? E aí o Jorge pediu aqui para trazer uma pergunta, vou passar para ele. E aí a gente dá continuidade a esse bate-papo. Boa noite, Mônica. Te ouvindo, me veio assim muitos pontos que o Daniel Wall traz no design de culturas regenerativas, né? Quando você traz do caos, que é a vida, e ele traz assim como que a vida é um caos, mas um caos sempre prolífero à vida. E o quanto que nós, dessa sociedade que a gente está vivendo de controle, ou tentativa de controle desse caos, é muita força, muito esforço, muita energia para tentar controlar o incontrolável, ao invés de buscar nos adaptar a algo que está sempre mudando. E aí se junta com o que você trouxe de perguntas, né? E aí como que na nossa arrogância você está trazendo tanto em relação ao ambiente natural quanto a nós mesmos, a gente não consegue nos observar, nos compreender de um outro lugar. Eu como indivíduo, dificuldade de me compreender, eu falar, eu sou assim, né? Já me fixo em uma imagem.
E que nem você falou, né? A floresta é verde. E ponto, um único tom de verde. E aí eu me pergunto assim, né? Como a gente poder abrir esse espaço, digamos assim, da dúvida e de tirar essa centralidade nossa, humana, que estamos, e poder, de fato, nos perceber como parte, né? E aí, concluindo, me vem, né, a palavra para ambiente em inglês é environment, em português é meio ambiente, né? Então, como que até nisso a gente corta, separa, para um processo de domínio mesmo, né? Então, eu queria te ouvir um pouco. Como que você compreende assim esse lugar da gente dar esses passos para trás em nós e no espaço que a gente vive, com as relações que a gente vive, para poder criar uma reverência? Antes de passar a palavra para a Mônica responder, né, a gente está falando aqui de reverência, de natureza, e gostaria de honrar, né, um representante dos povos originários que está com a gente aqui, o querido cacique Ramon Tupinambá, aqui dos Tupinambás de Olivença, aqui da Bahia, né? Então, assim, acho que tudo isso que a gente tem trazido, né, que a gente tem falado, né, essa percepção de natureza, essa lembrança mesmo, ela é essa é um relembrar daquilo que sempre esteve muito vivo nos nossos povos originários, né? Então, né, na sequência também, né, dar uns minutinhos para o Ramon se expressar, mas aí passo agora para a Mônica aí para ela responder, né, esse questionamento do Jorge. Ai, boa. Não, dá até um pouco de constrangimento, né? Que estou aqui falando de algo que é simplesmente o óbvio para todos os povos originários e comunidades tradicionais, né? Porque eles nunca tiveram essa ruptura, né, da grande casa ou da grande mãe, né? E é até bom assim a gente perceber que quando a gente busca trazer uma outra concepção de natureza, os arquétipos que a gente traz para buscar tangenciar mais, né, o que é tudo isso, são arquétipos femininos, né? E não é à toa, mas talvez seja tema de outra aula. Então, só para pegar o gancho aqui, muito boas tuas reflexões, Jorge, e aí elas trazem um pouco esse lugar do como, né? Como é que a gente chega nesse lugar de cultivar essa reverência, né? E, enfim, são diversos os caminhos, né? Não tinha dito que diversidade é um fenômeno, é um padrão de fenômeno da natureza, então são os diversos caminhos que podem nos levar a isso. No contexto da educação, eu, Mônica, encontrei 2 lugares que eu considero muito potentes, que é por meio do plantio e por meio da transformação dos espaços, e aí nesse sentido eu me apoio muito na permacultura, e aí se alguém não tiver familiaridade com esse termo, só nos sinaliza ali que aí eu conto um pouquinho. E quando a gente olha para o plantio no aspecto dos saberes ancestrais, tem uma relação, não é que eu vou plantar só aquilo que eu vou consumir ou eu vou comer. Existe uma relação que tem um peruano muito legal chamado Joaquim Leguía, que ele viveu uma experiência na infância no quintal da avó dele, depois quando ele cresceu e foi para a Amazônia peruana, ele descobriu que os quechuas chamavam isso de criação recíproca, que eu sou criado pela natureza e eu também crio natureza. Então, no contexto da educação, o plantio é muito potente para a gente nutrir esse vínculo emocional com a natureza. Esse é o aspecto da natureza interna se conectando com a natureza externa. É viver a experiência. E essa experiência passa pelas emoções. Então, quando a gente tem a oportunidade
né, de cultivar um canteiro junto com as crianças ou adolescentes, enfim, poder beneficiar, né, manejar, beneficiar aquilo, sendo que a gente se inspira nas formas originárias de cultivo, nas formas de agricultura que são inspiradas nos padrões da natureza, agroecologia, agrofloresta, agricultura sintrópica, enfim, essas formas de cultivar, quando a gente cultiva a partir dessas orientações, a gente não planta só o que a gente vai consumir. A gente planta também adubação verde, a gente planta espécies que vão atrair polinizadores. E o ato de plantar resgata em nós o nosso protagonismo e o nosso empoderamento de transformar os ambientes que a gente frequenta. E com as crianças isso é muito potente, porque ensina sobre muitas coisas. Né? Quando a gente vai, se remete para as avós e tal, é super comum você encontrar nas gerações anteriores pessoas que falavam com as plantas, né? E são muitas as histórias das raizeiras. Recentemente aconteceu aqui na Chapada o encontro das raizeiras e raizeiros da Chapada dos Veadeiros. Você vai perguntar, como é que você soube disso? Ah, não, a minha avó me ensinou, a minha mãe me ensinou, mas a planta me ensinou. Então, quando a gente fala dessa interdependência, existe uma comunicação que é diferente dessa comunicação aqui que a gente está fazendo. Então, existe aprendizagem. Então, um caminho seria esse, por meio do plantio. Um outro caminho que eu, Mônica, acho muito potente e tem me impactado positivamente de forma muito profunda são as oportunidades de momentos com a natureza selvagem, isolados de outros humanos. Seja simplesmente para observar um pôr do sol, para contemplar o nascer de uma lua cheia, para passar um dia, 5 dias, 15 dias, 20 dias. A hora que a gente se desconecta de outros humanos e se coloca imerso, né, rodeado de outras formas de vida, a gente abre a nossa percepção para algo que está dado e que agora está passando completamente desapercebido, né, que são os processos de busca da visão, que são comuns em diversas culturas das Américas, América do Norte, Central, do Sul e também do Oriente, com outros nomes. Mas quando a gente olha para os povos originários, diversos deles têm muitos rituais e práticas onde você se isola de outros humanos em contato com a natureza. Então, isso amplifica muito a nossa percepção sobre aquilo que acontece. De fato, a natureza fala com a gente e a gente começa a se abrir e a perceber isso. Ah, tá bom, mas eu não tenho condição de fazer essas pausas, eu não tenho condição de acessar esses lugares, então o que dá para eu fazer? Dá para você respirar, dá para você respirar com consciência daquilo que você está fazendo. Né? Nessa consciência de que a hora que a gente respira, a gente está em conexão, de se conectar aos aprendizados que a respiração traz. Então, após uma inspiração, sempre vem uma expiração, a gente não fica segurando o ar para sempre, né? Então a natureza ensina sobre o desapego. A hora que a gente expira na total confiança de que vai ter um novo ar para a gente inspirar. Então a respiração também ensina sobre a confiança, e quando a gente fica nesse equilíbrio dinâmico, que é uma outra linguagem da natureza, né? Dessa troca constante de entrada e saída de ar, a gente aprende um terceiro aprendizado com a respiração, que é a presença. Então, não tem ontem, não tem amanhã, só tem o agora. Como é que eu expresso o melhor do meu ser no agora, considerando o contexto que eu tenho? Então, por exemplo, eu já trabalhei há alguns anos em projetos com contextos de criança em situações muito vulneráveis, e por mais que a gente acessasse a rede do município, de conselho tutelar, e 1 milhão de coisas, eu ficava muito limitada na possibilidade de transformar a realidade dentro da casa dessa criança. Então, isso é muito difícil. Por exemplo, eu estava num projeto e a gente começou a transformar os ambientes da escola, uma escola que era cheia de grade,
E aí eu falei, não, tem que plantar umas variedades muito roots, né? Porque o pessoal ainda não tem essa disciplina de regar todos os dias. Aí a gente começou a colocar uns boldos, aí um dia eu trouxe uma espada de São Jorge. E aí a garotinha virou para mim em 5 anos, falou assim, ai não, Mônica, não planta essa aqui não. Eu, ai, por quê? Você não gosta, tal? E fui conversando, ah não, minha avó me bate direto com essa aí. Então, tá bom, vamos deixar essa aqui de fora por enquanto, até a gente conseguir ressignificar a ideia dessa espécie. Então, eu não tenho como mudar essa avó na situação que eu estava naquele projeto, mas eu tenho como ajudar essa garotinha de 5 anos a se instrumentalizar para lidar melhor com essa situação. E aí a respiração é uma grande aliada. Ao ponto, o que a gente quer, né, nessa evolução, nessas práticas, nesses exercícios? A gente quer criar esse campo, essa possibilidade de troca e contexto que me leve a me dar conta de que, assim, sim, eu posso ir para a natureza selvagem e isso vai ser muito potente. Porém, entretanto, contudo, estar em contato com outro humano também é estar em contato com a natureza. Que qualidade esse humano tem? Como que a gente se coloca em relação, né, percebendo que cada indivíduo que está aqui nesse Zoom e que está aqui nesse planetinha Terra, em essência, deseja e busca pelas mesmas coisas. Busca por amor, busca por paz, busca por saúde, a saúde das pessoas que ama. Então, independente do que nós estamos fazendo individualmente, das nossas vidas, em base, a gente busca pela mesma coisa. Então, é um pouco isso que a gente quer criar, né, com essas dinâmicas. O que mais? Pô, Mônica, poderia ficar te ouvindo muito tempo, assim, porque é uma linguagem com a qual eu me identifico muito, né, muito mesmo. E para mim é muito gostoso também trazer diferentes linguagens para esse espaço. Então, a proposta agora é que a gente faça uma pequena pausa, onde o Jorge, enquanto as pessoas já tem algumas perguntas no chat, né? E a gente vai fazer uma pequena pausa até para as pessoas aí darem uma assimilada assim nessa, né, em tudo que foi trazido, que é muito profundo. E que a gente, né, durante esse tempo, né, que o Jorge possa falar um pouquinho da universidade também, né, agora nesse intervalo, e que possa trazer um pouquinho do que a gente está se propondo a fazer nesse próximo semestre, né, o que está reservado aí para o próximo semestre dentro da Universidade do Propósito. Então, eu vou deixar contigo aí, Jorge, a fala. Certo. Estou ouvindo, Mônica. É irresistível também, porque quando a Julia diz que a gente se identifica, até com esse trabalho que a gente faz aqui na universidade, a linguagem é muito parecida, né? Quando você fala da força da energia feminina, né? Quando você fala de ampliar nossa percepção, ressignificar, né? E a proposta que a gente tem aqui na universidade é poder disseminar e ajudar a sustentar uma cultura do propósito. E a gente entende que, para isso, é importante a gente poder entender a nossa história, ter releituras da nossa história, compreender nossas relações, nossos comportamentos, fazendo isso ao mesmo tempo que a gente vai acolhendo as nossas emoções, nossos sentimentos, para, como você trouxe, escolher não agir por essas emoções e sentimentos quando essas ações são negativas para a gente ou para os outros, mas que, para além disso, que a gente possa também se reconectar com o nosso potencial, né? Com os nossos dons, com os nossos talentos, e que a gente não guarde isso para a gente, que a gente possa colocar isso para o mundo, né? Você falou assim, quando a gente se conecta com essa força da vida, é uma potência, né? Quando a gente está em sintonia com a gente está vivendo essa potência. E acho que todo mundo aqui já experimentou, né? Como
Quando a gente está bem, está alegre, a gente quer compartilhar com os outros. A gente quer que os outros possam estar participando desse momento gostoso. Então, a Universidade do Propósito, ela vem com essa compreensão do poder que é o autoconhecimento como ferramenta de transformação social. Então, a gente faz isso através das jornadas, né, que são intensivos que a gente vai fazendo com turmas, com encontros semanais, né? A gente tem a Jornada do Propósito 1, que elas são mais ou menos 3 meses de encontros semanais. Temos a Jornada 2, que é um pouquinho mais duradoura, que dá aquela força para a gente, de fato, começar a sustentar aquilo que a gente foi descobrindo e reconhecendo na primeira etapa. Então, essas são as duas etapas mais intensivas de encontros e trabalhos que a gente vai fazendo. Só que para dar sustentação no que a gente abre, no que a gente vai estudando e observando nas jornadas, a gente tem algumas atividades semanais para poder ajudar aquele conhecimento, aquela experiência a ser posto em prática, virar um comportamento, até a gente integrar isso. Então, para fazer isso, a gente tem meditações diárias, de segunda a sexta, meditação de silêncio para a gente poder ir aprendendo a ter esse lugar de escuta profunda, de silenciamento, de reconexão com o nosso centro. A gente tem estudos de livros, né? De segunda-feira, de 4 às 5:30 da tarde, a gente tem estudo do 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é um livro do Deepak Chopra, que a gente já vem estudando entre 4 e 5 anos, se eu não me engano. Apesar de ser um livro simples, ele é bem profundo e também bem direto, que eu sinto que é bom, sabe? Ser direto, prático. E nas sextas-feiras, também de 4 às 5:30, a gente estuda comunicação não violenta, né? Do Marshall Rosenberg. E aí, trazendo como você mesma trouxe, se a vida é relação, é importante a gente aprender como a gente está conseguindo se expressar, comunicar nessas relações. Porque até mesmo a relação comigo, existem partes em mim. Então, poder criar uma comunicação efetiva, que reconheça os sentimentos, que acolha os sentimentos, mas que também possa saber expressar as nossas necessidades, fazer os pedidos de uma forma assertiva é bom para a gente e ajuda a gente conseguir criar menos ruídos para as nossas relações. E temos as aulas abertas, que são esses momentos aqui que a gente está tendo hoje, que a gente busca trazer pessoas referências para a gente, que possam ampliar tanto o nosso repertório, quanto trazer seus olhares e nos inspirar também, né? Porque a vida é rede, né, Ju? Você o tempo inteiro traz isso para a gente. E então, amanhã a gente vai estar reabrindo para o nosso segundo semestre, né? A gente começou esse ano, já fizemos algumas turmas de Jornada 1, da JP1. Quem fez a JP1 no primeiro semestre vai estar entrando na JP2, agora no segundo semestre, mas a gente está reabrindo vagas para iniciar novas turmas de JP1 também agora no segundo semestre. Então, a gente vai estar colocando no nosso Instagram o link para vocês poderem se inscrever. A gente costuma fazer uma pequena entrevista para conhecer as pessoas, para poder explicar também no mais detalhe o trabalho. Então, se você tem interesse, se você quer estar chegando próximo aqui do projeto, recomendo seguir ali no Instagram, se inscreva, a gente vai entrar em contato com vocês. É aberto, tá? É gratuito. A ideia é que, de fato, a gente possa estar servindo isso para o mundo, colocando isso o mais disponível possível para as pessoas. A nossa intenção é que a pessoa esteja aberta e querendo se comprometer, não com a gente, mas com o próprio trabalho dela, através dessa jornada. Essa é a nossa intenção ao estar abrindo, né? Então, para quem nunca veio, bem-vindos, tá? Fiquem ligados que de tempos em tempos a gente vai fazendo esses encontros, essas aulas abertas e também estamos abrindo essas turmas. E para quem já conhece, que bom que vocês estão aqui.
sei se vocês têm alguma dúvida, não sei como você quer trazer, Ju, se já quer dar continuidade. Fique à vontade, amiga. Eu vou trazer, bom, dando, né, a gente dá aí uma leve respirada também. E acho que a Mônica trouxe muitas informações que vão também se integrando com o tempo, né? A gente vai percebendo elas com as nossas células e com os nossos sentidos, né? Mas vou estar trazendo uma das perguntas que apareceu aqui no bate-papo. E aí, quem mais quiser trazer perguntas é super bem-vindo também. Mas aí tem essa pergunta aqui, para a Mônica. Quando você começou a associar a vida como única dentro e fora, as associações do externo tá externo com externo, mas eu acho que é interno com externo. Sou biólogo e após 21 anos do término do curso é que comecei a ensejar o convívio com a natureza, me reconhecendo com ela. É uma questão da Joelma Queiroz. Legal, obrigada, Joelma. Então, eu acho que eu comecei a nomear isso, eu já estava grandinha. Fiquei aqui pensando, quando que foi? Essa linguagem, natureza interna, natureza externa, natureza verdadeira, a gente encontra em alguns lugares, em algumas linhas filosóficas, no budismo, e tem um figura que é meu professor de busca da visão, que é chamado John Milton, que ele faz um compilado muito interessante de como as diversas culturas que possuem processos, né, como esse rito da busca da visão, como elas nomeiam essas diferentes naturezas. Então, esse jeito de falar, natureza interna e externa, natureza verdadeira, relativamente recente. Agora, sim, eu cresci em Brasília, né? E estudei numa escola de bairro, então eu ia a pé para a escola e a minha infância, pré-adolescência, adolescência, ela foi em cima de uma bicicleta. E eu ainda fui dessa geração que a gente vivia na rua, né, na infância. Subindo em árvore, inclusive a gente tinha um abacateiro, eu e umas amigas, que cada uma tinha o seu galho. E foi por muitos anos assim. Até que esse terreno, sei lá, foi vendido, construíram uma casa e derrubaram o tal do abacateiro que a gente ia sempre. Mas uma prática que a gente tinha sempre ali, os amigos, as amigas, era escolher onde que a gente ia ver o pôr do sol, né? Então o Cerrado tem um pôr do sol muito maravilhoso, principalmente na seca. E eu diversas vezes me emocionei, até hoje, na verdade, me emociono com esse momento. Então, eu sempre tive consciência, mesmo quando eu ainda não nomeava isso, dessa paz e calma que a relação com a natureza dá para mim. Porque eu tenho um temperamento muito colérico, eu sou uma pessoa muito da ação, eu me indigno muito com as coisas, e por bastante tempo foi muito difícil domar essa raiva interna, sabe? Era esse momento de contato com a natureza que me trazia paz e tranquilidade. E acho que assim que me ajuda hoje a estruturar, né, esse pensamento dessa forma, com essa fala que eu compartilhei, que em 2007 eu tive um acidente de carro, que foi assim, o tema da minha vida naquele ano foi o quase não é suficiente, porque eu quase morri, mas não morri, estou aqui. Né? E tudo meu foi quase. Então, eu quebrei uma vértebra da lombar. Na verdade, eu fissurei, né? Então, podia ter ficado paraplégica. Quase ficou paraplégica, mas não ficou. Então, quase não é suficiente, né? Dentre outras coisas. E eu me lembro exatamente que a minha alegria no hospital, ela estava até irritando algumas pessoas, porque eu sabia que tudo que eu estava vivendo ali ia passar. Então, foi uma fase que podia ter sido muito difícil, mas, de certa forma, houve uma certa tranquilidade. Eu estava tão feliz por estar viva,
né, por ter a oportunidade de estar aqui nesse planeta, embora dentro de mim eu tenha uma saudade de casa, eu olho para o céu e fico achando que uma daquelas estrelas ali possa ser minha casa originária. Eu gosto muito desse planeta, eu acho que o paraíso não está em outro lugar, o paraíso é aqui que a gente pode transformar. E acho que teve um outro evento também muito marcante, né? Então, assim, eu tive uma vida de possibilidades de conexão com a natureza. Acho que Brasília é uma cidade que proporciona muito isso. E meus pais sempre me deram a oportunidade de viajar, a gente conheceu muito o Nordeste, nas possibilidades de férias, etc. Mas teve também um outro momento mais recente, mas que me trouxe uma outra profundidade dessa compreensão, que foi quando a minha mãe faleceu. Então, minha mãe faleceu em 2018, e foi uma coisa muito repentina. E aí eu lembro uma vez, assim, que estava ainda muito recente, eu fui num parque em Brasília, e eu deitei, assim, e fiquei vendo a copa das árvores, e as nuvens passando, e de repente aquilo veio assim como uma brisa, que foi como o vento, como se o vento estivesse me abraçando, assim. E aí eu olhei assim para o céu e para mim ficou tão óbvia a presença da minha mãe eternamente comigo, numa outra expressão, agora vou me emocionar, não. Numa outra expressão que ficou assim, parece que eu pude corporificar o aprendizado de que somos todos poeiras cósmicas, né? Eu já sabia isso na razão, eu já sei que desde o Big Bang são os mesmos átomos que existem nesse universo, eles só se reinventam, eles só se rearranjam de maneiras diferentes, mas uma coisa é saber e a outra coisa é sentir. Eu acho que essa é a necessidade que o nosso momento atual pede, é de sentir. A gente já tem informações suficientes sobre as mudanças climáticas, a gente tem uma ciência muito precisa sobre essas informações e sobre esse acontecimento, né? A gente sabe também que o grande lugar de transformação desse contexto está na mão dos grandes tomadores de decisão e que eles têm muito desafio de tomar uma decisão que vá além do mandato que eles estão cumprindo. Então, a gente precisa focar agora na possibilidade das pessoas sentirem. A gente precisa experienciar, a gente precisa vivenciar, a gente precisa sentir na pele, no coração, com todos os nossos sentidos, o que significa uma vida pulsante, para que a gente possa agir em nome da vida, nas diversas áreas da nossa existência, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida amorosa. Então, acho que é um pouco por aí. Hoje está acontecendo um fenômeno interessante, porque, em geral, nas aulas abertas como anfitriã, eu fico interagindo, perguntando, né? E hoje eu estou nesse lugar assim, ai, como é bom ouvir quem fala a mesma língua, né? E eu fui, né? O Krenak, ele fala muito desse lugar, né? Que eu me identifico muito, assim, desse... que só é possível alcançar o transcendente quando a gente, de fato, utiliza todos os sentidos, né? E é uma forma muito incrível da gente se perceber enquanto natureza, enquanto se perceber parte desse todo, dessa divindade, né? Do tipo, conseguir, né, enxergar a beleza de uma flor, o aroma de uma planta, né? Tocar, né, nessa totalidade de texturas que a gente tem nesse planeta, de poder botar o pé no chão e sentir mesmo Gaia pulsando, assim, né? Do tipo, isso nos dá esse impulso mesmo de dizer, caracolas, tem tanta coisa para conhecer, tem tanta coisa para cuidar, né? Porque realmente, a partir desse sentir, a gente começa a perceber que a água que corre lá no rio é a extensão da água do meu corpo, né? A gente começa a perceber que a beleza que a gente enxerga no mundo é a beleza que a gente tem dentro também, e assim também a destruição é a própria, né, as próprias sombras que permeiam o nosso ser, assim, né? Então, esse sentir natureza realmente
né, em utilizar todos os nossos sentidos, assim, né? Então, realmente, também... te agradeço, assim, por poder me colocar nesse lugar de escuta profunda, assim, né? E de reverenciar tuas palavras, né? E que não são, para mim, não são só palavras, né? Que realmente reverberam, né? De todo o teu ser, assim, né? E aí, né? O povo, eu acho que está todo mundo um pouco nesse lugar, assim, né? Porque quando a gente ouve, não só com os ouvidos, mas quando a gente ouve com o corpo inteiro e principalmente com o coração, a gente também silencia, né? Então, eu queria aproveitar também esse momento de silêncio, né? E trazer um pouco a voz, né? Desses povos originários, trazer aí a palavra ao Ramon, para trazer um pouquinho desse lugar também, né? Né? Dar dessa voz também, nos trazer um pouquinho da percepção deles sobre esse tema, né? Levando em conta também que a gente está num momento tão delicado, né? E tão forte, né? Que toca a todos nós, né? Que é o marco temporal aí, né? Então, é isso. Antes de qualquer coisa, honrar, né? Esses seres que estão aí nessa caminhada há tanto tempo, né? Queria dar essa palavra para o Ramon aqui, esse amigo querido, né? Que está por perto aqui sempre e que me lembra, né? E que nos lembra muito, principalmente, né? Aqui em Piracanga, onde eu estou agora, né? De quem sempre cuidou dessa terra. Né? É isso, Ramon, vem um pouquinho aí falar um pouquinho para a gente. A gente já não tem tanto tempo, né? A gente tem aí mais uns 10 minutos, e aí a gente já também finaliza essa aula de hoje. E aí, galera? Neptuna, boa noite aí para todo mundo. Satisfação estar aqui junto com vocês um pouquinho, ouvindo, né, as palavras que chegam e são acolhidas. É bom ver aqui Julizinha, né? A Mônica. Também pude observar aqui Vitor Damião, guerreiro aí, irmão, já de longa data, Sasha, entre outros, né? Um bem, Julinha falou, eu sou o cacique Ramon, eu sou do território indígena Tupinambá, de Olivença, aqui em Ilhéus, sul da Bahia, e já há um tempinho a gente vem acompanhando aí a família Piracanga e desenvolvendo alguns trabalhos com o autocuidado e através das plantas que curam, né? E bem foi falado aí, justamente a nossa cosmovisão diz que a gente é um ser único. A gente não consegue fazer muita separação de nada assim, né? Então, a floresta soma com a gente soma com a floresta, dá tudo certo. Então, vovó já dizia bastante, né, que a vida ela é simples, mas nós é que complicamos ela, né? Então, é algo que a gente vem aprendendo no dia a dia, porque cada dia é um novo dia e sempre é tempo de aprender, né? O aprender que é algo que fica para a gente, trazendo também essa memória que fica, né, através dos antepassados, seres ancestrais, e aí está. E dentro dessa cosmovisão a gente vem trabalhando essa sabedoria e esse partilhar de conhecimentos. De antemão também já deixo aqui no momento de ritualizar, já deixo aqui para vocês um convite para a nossa 23ª peregrinação em memória dos mártires, que foram
ali massacrados em 1559, aqui na boca da Barra do Rio Cururupi. E é um grande ritual em memória que a gente faz, são 7 quilômetros de ritual, né, onde a gente vai fazendo essa passagem da memória e sempre rebuscando a força e pedindo orientação aos nossos seres de luz encantados para seguir firmes, né? E a Julinha trouxe muito isso, né? Essa questão do marco temporal, mas são, né, entre tantas outras coisas, né, que o nosso povo já passou. E o marco temporal é mais uma atrocidade, infelizmente, construída aí. Mas eu não estou mais só para falar disso, mas falar também do que a gente tem feito, né? Porque a gente está aqui diante da floresta da Mata Atlântica, manguezais, rios e o Parananguaçu, que é o mar. Aqui temos um lugar muito especial, muito rico, né, de tudo. Então temos muita floresta, restinga, né, dentro desse território e a gente desenvolve um trabalho voltado com educação, reeducação, também o processo da preservação em si, né? Nós somos aí pessoas que somam como em terra levando mais mudas de árvores frutíferas, árvores nativas, entre outros. Também protegemos as sementes nativas, fora do agrotóxico, né, que traz só doenças, e fazemos de tudo um pouquinho, né? Somos bioconstrutores, agricultores, artesãos, extrativistas, pescadores artesanais, educadores, somos tudo um pouquinho aqui dentro desse território. E deixo também um convite à Universidade do Propósito, se em algum momento queiram, né, vir até a comunidade também fazer uma aula dentro da aldeia, né? Estamos abertos também para que a gente possa tá vindo, né, vivenciar aqui as florestas, conhecer nossas árvores que curam, conhecer nossos rios, nossas cachoeiras e assim a gente vai fazendo aí a coisa acontecer, certo? No mais, satisfação muito grande de estar com vocês aqui, trazendo um pouquinho de quem somos nós. Em algum outro momento também, se precisam, para que a gente possa também aprofundar um pouco mais sobre o Cacique Ramon e também o que ele faz dentro de um território com mais de 8.000 indígenas, com 23 comunidades dentro desse território, né? Fiquem à vontade também a fazer o convite, tá bom? E a gente poder estar somando com vocês também nessa grande missão de vida que somos, né? E vidas compartilhadas é muito importante, né? A gente poder zelar do outro, né? Cuidar do outro é muito importante para a gente. Então, agradeço muito, Julinha, viu, o convite. Na hora que mandou lá, eu prontamente me inscrevi rapidamente para ouvir um pouquinho, né? Aceitei o convite, né? O chamado aí. Estamos juntos, juntas e juntas, né? Nessa missão. Valeu, gente. Neptuna Catu, boa noite aí para todos e todas vocês e todes. E Nhacepé Corandê, né? Até logo mais a gente se reencontra. Gratidão por esse reencontro. Grata, Ramon, querido, grata mesmo. E a gente vai finalizando, né, esse momento. Queria aí, antes de fazer os agradecimentos finais e fazer uma finalização, queria de novo trazer a palavra, né, para levar a palavra para a Mônica, se ela quer deixar algumas palavrinhas finais, assim, já se despedindo. Se alguém ainda tiver alguma pergunta, pode também nos trazer. A gente já está, assim, também para honrar o horário, né? A gente vai se despedindo já. Vai lá, Mônica. Legal, obrigada. Muito prazer, Cacique. Obrigada pelas palavras. Gente, acho que eu vou deixar aqui uma frase do Sri Aurobindo que eu gosto muito, que diz que o impossível
é o começo de todas as possibilidades. Então, vamos com tudo aí, porque tem muita coisa para fazer. E, bom, qualquer coisa, como a gente já está com um tempo apertado, eu posso deixar meu contato aqui, se alguém tiver quiser saber mais alguma coisa, eu fico à disposição. E Julie, obrigada. Jorge também, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Desejo muito sucesso para a Universidade do Propósito. Quando as pessoas têm clareza do seu propósito, as nossas escolhas e ações são muito mais potentes. Então, vamos juntas e juntos. Obrigada. Grata, Mônica. Então, eu quero agradecer todo mundo, né, que estiveram aqui, né, todas as pessoas, e realmente fazer, né, esse convite, né, esse primeiro convite em relação à nossa natureza interna e externa, assim, para a gente realmente utilizar esses sentidos para a gente poder perceber cada vez mais esse lugar de encaixe nesse mundo, né? Esse lugar de nos perceber como essa parte. Nada melhor do que para isso acontecer do que usar nossos sentidos, para perceber essa grande maravilha que é estarmos vivos nesse planeta, né? Podendo ver as belezas, podendo sentir essa maravilha toda mesmo, né? E com isso, e percebendo cada vez mais nossa função ecológica, nosso propósito, nosso serviço para esse mundo, para que a regeneração realmente aconteça, para que a gente possa nos ver muito mais do que telespectadores desse mundo, mas como seres que evoluem e coevoluem a cada com todas as outras espécies. Para mim não tem algo mais bonito do que isso, saber que a gente está aí nesse processo evolutivo e que a gente pode se tornar responsável por esse processo também. Então, realmente queria agradecer todo mundo, né, e chamar, né, também as pessoas para chegarem cada vez mais para perto da Universidade do Propósito, né? Imaginem um mundo onde as pessoas estejam todos no seu lugar de encaixe, num lugar onde façam o que lhes dá prazer, o que serve o mundo, o que as realiza, né? Para mim essa é uma visão muito bonita, assim, é essa visão de que cada serzinho está no seu lugar dentro dessa grande teia da vida, né? E é um pouco disso que a gente se propõe, né? A tá inspirando e a estar instigando as pessoas para isso também. Então, quero agradecer em nome de todos os integrantes da Universidade do Propósito, né? Convidar também para, né, para ver o nosso site, nossas redes sociais, para chegar junto nas diversas atividades que a gente promove, né? E o Felipe está aqui trazendo de novo que para quem tem interesse, né, nessas jornadas ou chegar mais junto, a gente, né, botou o link aqui no bate-papo também. E aí, com isso, vou finalizando, né, agradecendo como a gente tem por prática em todas as universidades, em todas as atividades da Universidade do Propósito, a gente sempre inicia as atividades e finaliza com um minutinho de silêncio, né, para a gente realmente poder entrar nessa presença interna, né, nesse lugar de nos percebermos como parte desse todo mesmo. Então, né, me despeço e convido todo mundo a fechar os olhos um pouquinho e silenciar. Só um momentinho, amiga. Só para não deixar passar batida, eu vou pedir quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto e celebrar esse encontro de hoje. Enquanto vocês vão abrindo, aproveito para não deixar passar batido. Que bonito poder te receber, Álvaro, e ver a tua alegria com o trabalho da tua filha, com o florescer da tua filha. Então, só para não deixar passar batido, que é bonito poder ver isso.
Parabéns. Grata por lembrar da hora da foto, Jorginho, eu sempre esqueço. Vamos lá, todo mundo com o melhor sorriso para a foto, gente, porque esse momento merece. 1, 2, 3 e... E que a gente silencie com essa alegria no coração, né? Que é fazer parte dessa vida tão maravilhosa. Gratidão imensa, pessoal. Nos vemos aí na Universidade do Propósito ou na próxima aula aberta. Um grande abraço a todo mundo. E uma linda semana e um lindo mês também para todos que estão aqui. Obrigada, gente. Boa noite. Boa Grata, lua. Mônica. Obrigada, Julie. Muito bom te ver. Obrigada, Jorge. Tchau, pai. Um beijo, gente. Boa noite.